Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 3, versículos, vamos ler do verso 11 até o 18. Está escrito assim na palavra de Deus. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém. Este texto aqui para a nossa meditação, já conhecido dos servos de Deus que leem sempre a palavra do Senhor Jesus. E toda a Bíblia Sagrada, ela é de bênção para nós. Desde Gênesis a Apocalipse, Novo e Velho Testamento, é a palavra viva de Deus falando para nós. É a voz do Senhor, palavra escrita, e tudo que foi ensino para o nosso ensino foi escrito. E cada texto que lemos na palavra de Deus, é sempre bom estar atento a o que o Espírito Santo nos ensina, nos mostra, ministra sempre ao nosso coração. Uma peculiaridade da palavra de Deus é que ela está sempre nova, está sempre viva. É um poço que ninguém consegue esgotar. É um poço que ninguém consegue chegar no fim dele, no poço no final. Principalmente quem tem a corda da caneca curta, como eu. Mas as orações e a sede que a gente vem à igreja faz a gente, pelo menos, aprender alguma coisa. E aprender e levar, receber alguma coisa que o Espírito Santo fala, porque a palavra de Deus em si, ela já é viva, em si, ela já é eficaz. E é muito bom quando a gente vem à mesa de Deus e se alimenta. É muito bom quando a gente vem ouvir Deus e leva pelo menos uma palavra. E o
creio que Deus, nesta noite, através da sua palavra, estará nos alimentando, dizendo alguma coisa, nos ensinando, principalmente você que não pode vir e às vezes está aí no leito de um hospital, ou até em casa. Conheço um que está na penitenciária, mas acompanha religiosamente os cultos com a Bíblia, anotando. O bom da palavra é que ela vai aonde nós não podemos ir. Ela faz o que nós não podemos fazer. Ela penetra aonde nós não podemos penetrar. E nesse texto sagrado, a Bíblia fala aqui de uma batalha. Se eu fosse dar um tema a esta meditação, diria: como vencer as batalhas? A Bíblia ensina. Porque isso aqui foi uma batalha que houve entre os moabitas e o rei de Israel. Como li aqui uma parte do texto sagrado, houve um desencontro entre o rei de Israel e os moabitas, porque nos dias de Acabe, os moabitas tributavam os impostos a Israel. Mas quando Acabe morreu, se revoltaram contra Jorão, que era o rei de então, e além de não mais tributar os impostos, pagar os tributos, também se revoltaram, querendo batalhar contra. No início do versículo, do capítulo, a gente encontra o fato histórico dizendo: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, contudo aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, ou Mesa, como alguém traduz, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ele foi contra-atacar os moabitas, mas quando fez revista no seu exército, porque aqui quando a gente lê esse texto, a gente lembra daquela divisão que houve do reino do norte e o reino do sul. Quando a gente está falando do rei de Israel, nesta ocasião aqui, não é mesmo que está falando do rei da nação de Judá. Em algumas situações sim, mas nessa aqui não, porque depois de Salomão houve aquela divisão do reino do norte, que ficou Israel, com a capital em Samaria, e também ficou Judá com a capital em Jerusalém. E nessa ocasião aqui, Josafá era o rei de Judá, e Jorão era o rei de Israel, o qual estava em conflitos com os moabitas. Mas o que nós, antes de chegarmos aqui nessa parte que acredito que o Espírito Santo aqui tem algo a nos ensinar, é que Jorão, a Bíblia diz que ele foi um rei mau, não como Acabe, mas ainda assim ele aderiu os pecados de Acabe,
como diz aqui o texto sagrado, e andou nos pecados de Jeroboão. A Bíblia Sagrada mostra que tanto a nação de Edom, o rei de Edom, eles não eram afinados com Josafá, nem tampouco Jorão, rei de Israel, era afinado com Josafá, porque o rei de Edom era um povo inimigo do povo de Deus. E Israel, nessa ocasião, estava em um momento apóstata, em um momento vivendo uma era de paganismo. E Josafá era aquele que estava fazendo a diferença. Então, nem o rei Jorão queria acordo com Josafá, porque o comportamento era diferente, tampouco o rei de Edom. Mas na hora do aperto, na hora da prensa, na hora do perigo, ele procurou algum aliado que pudesse lhe ajudar e viu de frente Josafá. A Bíblia relata, por exemplo, em Joel, no capítulo 3 e o versículo 19, que os edomitas, eles eram pagãos e não... Nós já estamos lendo, já que estamos estudando a palavra de Deus, é bom só ler rapidamente aqui a palavra. A Bíblia Sagrada, no livro de Joel, no capítulo 3 e o versículo 19, fala alguma coisa sobre os edomitas, quando diz assim a palavra do Senhor: e o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Isso aqui é o perfil dos edomitas. Ainda a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, fala sobre eles, quando falou sobre o rei Amazias, no capítulo 25 de 2º livro das Crônicas, e o versículo 14 e versículo 20 também fala sobre isso, segundo Crônicas. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostou-se diante deles, queimou-lhes incenso. Isso aqui era o costume dos edomitas, mas Amazias teve esse comportamento. No versículo 20, ainda diz-nos assim a palavra de Deus: porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Então eram povos pagãos, povos que não eram afinados com Deus, bem como Jorão, que já lemos aqui no texto lido, que ele aderiu tanto o pecado de seu pai, Acabe, como também o pecado de Jeroboão, que naquela divisão ele fez o povo pecar, colocando um bezerro em Dan e outro em Betel, para que o povo não fosse a Jerusalém. Consagrou sacerdote e os povos mais baixos naquela situação, profanando o altar de Deus, e Jorão enveredou por este caminho. Agora, quando chega nesta situação aqui, a palavra de Deus nos mostra o seguinte: podemos aprender aqui que na vida cotidiana, podemos dizer, do cristão, é acompanhado de inúmeras batalhas, que no momento que nós estamos enfrentando elas, a gente entende que pode alguém até pensar que as batalhas que se enfrentam seja puramente física e material. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que mesmo as batalhas de punho físico com pessoas, elas têm as suas influências no mundo espiritual. E aqui a gente vê eles planejando como batalhar. Aí
foi a Josafá e pediu ajuda, como já li aqui, do que estava acontecendo com os moabitas. Aí Josafá foi solidário. Quando ele fez a revista, viu que os cavalos deles eram poucos e os soldados também. Quando falou com Josafá, Josafá disse assim, já li, não vou repetir: o meu povo será como o teu povo. Ou seja, meus soldados vão se juntar aos teus e a tua infantaria vai ficar maior. Os meus cavalos serão como os teus cavalos. A minha cavalaria vai se juntar à tua e o teu poder bélico de guerra vai ficar maior. E quando se juntou ao rei de Edom, aí juntou a infantaria de Judá, a infantaria de Israel, a infantaria de Edom. Quando viram aquela multidão de soldados e aquela cavalaria engrandecida, disseram: agora nós vamos. E agora nós vamos pelejar. Interessante. Nós vemos aqui que Josafá disse a Jorão: por que caminho, qual caminho iremos? Aí ele disse assim: pelo caminho de Edom. Aí entraram no deserto de Edom e começaram a caminhar. Quando entraram o deserto adentro, ou deserto afora, como alguém chama, aí começaram o primeiro dia andando, segundo dia rodando, terceiro, 7 dias, perderam a noção do caminho dentro do deserto. E nesses vai e vem, rodando e circulando o deserto, sem achar a noção e o caminho que devia prosseguir para a batalha, acabou a água. E soldado também sente sede. Cavalo também sente sede. E começaram a sentir sede, e agora veio a preocupação de perder tanto a infantaria como a cavalaria, de sede, morrendo de sede ali no deserto, e ainda correndo o risco de serem atacados pelos moabitas e perecerem ali no deserto. Foi aí que pararam para pensar na estratégia de guerra que tinham feito. Às vezes tem coisas tão simples que parece que não vai fazer a diferença. Eles se preocuparam com os cavalos de guerra, com a infantaria, mas não levaram água suficiente. E pior que isso, planejaram tudo, arquitetaram tudo e deixaram Deus de fora. É aí onde começa o perigo. Quando chegou no deserto, rodearam que acabou-se a água. Aí lá vem agora a preocupação: o que fazer para arrumar água aqui dentro deste deserto? Aproveitando já esse momento que nós estamos meditando na palavra de Deus, nunca deixe Deus fora dos seus projetos. Nunca deixe Deus fora dos seus planos. Que às vezes parece que tudo está muito favorável, mas o homem não conhece um palmo na frente do nariz com relação ao futuro. A Deus pertence o passado, presente e futuro. A Deus pertence a onipotência, a onisciência, a onipresença. Interessante é que aqui começou a batalha verdadeiramente dita. Davi,
quando a gente lê sobre a trajetória de Davi, eu acho interessante que Davi era vitorioso nas batalhas. Que cada vez que Davi ia enfrentar uma batalha, a gente encontra no início: e Davi consultou ao Senhor. Na maioria das vezes a gente encontra Deus dizendo a Davi: vai, sobe. E ele prevalecia, mas ainda assim, ele com aqueles homens de guerra prevalecendo, quando os moabitas, os filisteus atacavam, ele consultava o Senhor. Teve uma vez que ele já estava pronto para ir, aí Deus disse: não. Coisa boa é andar na direção de Deus. Coisa boa é olhar para a bússola da vontade de Deus, para onde é que ela está apontando. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ao que nos diz a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a 3, ao que nos diz a palavra de Deus: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Às vezes você vem à igreja e às vezes nem espera que Deus vai falar com você. Mas quando você abre a palavra ou escuta a palavra, o Espírito Santo já vai direcionando. Reconhece-o em todos os teus caminhos, porque às vezes tem coisa que a gente vai fazer que parece ser simples, mas precisa de um sim de Deus, precisa de um sinal de Deus. Às vezes é uma viagem com a família, vai para outro estado, para outro país, em busca de uma nova aventura. Mas crente não anda na direção apenas do nariz. Crente anda na direção de Deus. É tão bom andar na direção de Deus. Lembra de Elimeleque? Quando ele foi provado em Belém, faltou pão em Belém, ele disse: eu vou para Moabe. Levou Noemi, os meninos, e ele não sabia que ia enfrentar um prejuízo sem tamanho lá em Moabe, a ponto de Noemi voltar na amargura novamente para Belém. É sempre bom, tudo que fazer, não deixar Deus fora dos teus planos, dos teus projetos. Algum investimento, casamento, parece até uma coisa simples, né? Um casamento. Eu me lembro que quando eu fui namorar, para casar, eu tinha um velho pai muito inteligente que foi dizer: pai, eu estou namorando aí. Quer dizer, tá certo. Ele falava assim: já orou? Já perguntou? Não, pai, eu tenho que namorar. É bom orar. Ele falava assim, porque às vezes esquenta o banco da casa da moça o tempo todo e depois nem casa, porque não é da vontade. É melhor orar logo. Tá bem, pai, eu vou orar.
Isso parece não ter peso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Aleluia. As tuas veredas. Interessante é que, rapidamente, porque o tempo corre, nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que também não devemos confiar nas nossas habilidades humanas, capacidade humanas, porque às vezes elas nos frustram. A palavra de Deus, em um livro do profeta Jeremias, conhecido já de todos, mas é bom ler, estamos estudando a palavra do Senhor, no capítulo 17, e o versículo 5 está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Se a gente for ler ainda Juízes, capítulo 7, versículo 2, quando Deus mandou Gideão mandar os covardes, os tímidos voltarem, aí Deus disse uma coisa a Gideão: para que eles não ganhem a batalha e venham dizer que a minha mão me livrou. Interessante também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, 2 Crônicas, no capítulo 32, Ezequias disse uma coisa importante, diante de uma ameaça de Senaqueribe. Ele disse assim, no versículo, capítulo 32, do versículo 6 a 8, diz assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Palavra de Deus em Provérbios capítulo 21 e versículo 31 diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Agora aqui é o seguinte, a gente começa a ver Deus trabalhando e dando lições aqui. E Deus gosta de dar lições justamente no deserto. Quando estavam no deserto, faltou a água. No versículo 9 diz que eles rodearam 7 dias e perderam a rota do caminho. E agora ficou aquela situação de risco. E quando eles viram que a situação de risco estava diante deles, apressando aqui, aí Jorão, rei de Israel, que não tinha muita afinidade com Deus, nem consultar a Deus, colocou a culpa em Deus. O versículo 10 ele diz assim: então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. O Senhor chamou esses 3 reis, não foi Deus que chamou. Quem chamou foi ele. No versículo 7 diz assim: e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à peleja? Subirei eu e serei como tu. Aí Josafá se prontificou aí. Aí ele diz assim: o Senhor nos trouxe para matar-nos no deserto e entregar-nos nas mãos dos moabitas. Interessante isso aqui. Tem aquelas pessoas que às vezes coloca a culpa dos caminhos errados que tomou em Deus.
como Jorão. Deus nos trouxe para matar aqui nesse deserto. Como Josafá tinha ido, Josafá era crente, conhecia Deus, conhecia os livramentos e as batalhas de Deus, ainda que ele, lá atrás, não colocou o pé no freio para dizer: não, Jorão, vamos conversar logo com Deus. Mas aí, como ele viu que a situação estava difícil, aí ele disse assim a eles: tem aqui neste lugar algum profeta de Deus que a gente possa consultar a Deus por ele? Aí um soldado de Jorão disse assim: tem aqui em Samaria, tem um profeta chamado Eliseu, que servia a Elias, quando Elias estava vivo aqui, ele servia a Elias. Aí Josafá conhecia Eliseu e disse assim: com ele está a palavra do Senhor. Esqueceram a cavalaria, que já estava para morrer, esqueceram a infantaria e desceram para a casa de Eliseu. Interessante. Eliseu não tinha cavalo de guerra, não tinha infantaria, não tinha arma bélica. Aí agora lá vai os 3 reis de 3 nações descendo para a simples casa do homem de Deus. Coisa boa é andar na presença de Deus, ter compromisso com Deus, ter reconhecimento do céu. Já li, não vou aqui recapitular, mas vou dizendo o que está escrito. Quando chegaram na casa de Eliseu, tudo indica que Jorão, rei de Israel, leviano, pagão, que não tinha afinidade com Deus, compromisso com Deus, era o que mais reclamava. Ele começou a reclamar, murmurar, colocar a culpa em Deus. E quando chegou lá na casa do profeta, tudo indica que foi logo ele que foi contando que Deus levou para o deserto para entregar os moabitas, os 3 reis. Só que Eliseu já conhecia a fama dele, já conhecia que ele não queria negócio com Deus, já conhecia que ele adorava a Baal, Zebub, Deus de Ecrom, aos Baalins, que era leviano, era pagão. Aí quando ele chegou, na nossa linguagem nordestina, Eliseu, quando viu, já ficou zangado com ele, porque Eliseu sabia do comportamento espiritual que ele tinha. E quando ele disse, aí Eliseu disse assim: que é que eu tenho contigo? Vai procurar o Deus de teu pai. Eliseu era muito parecido com João Batista, com Elias. Tinha uma afinidade, porque João Batista, a gente quando lê o perfil de João Batista, a palavra do Senhor nos mostra que João Batista, ele tinha aquele temperamento dele. A gente vê que em Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8, quando os fariseus e os saduceus foram para ele para serem batizados, quando ele viu aquele povo, aí disse assim: raça de víbora, que era uma cobra venenosa, que tinha peçonha na língua que matava. Aí João Batista não teve negócio de raça de cobra venenosa. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas como João Batista era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que era como uma cana açoitada pelo vento, produzia frutos dignos de arrependimento, e era batizando ele saindo. Elias não era tão diferente. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 23, e o versículo, aliás, 1 Reis no capítulo 18 e o versículo 18, quando Elias foi abordado por Acabe,
naquela seca, Acabe chegou a Elias e disse assim: tu és o perturbador de Israel. Aí Elias foi logo dizendo: perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai, que tem deixado os mandamentos. Eliseu tinha mais ou menos este perfil com alguém que era idólatra, que não honrava a Deus. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 23, tinha uns jovens que, quando Eliseu foi passando, depois que Elias foi arrebatado, aqueles jovens estavam zombando. Ele virou-se e amaldiçoou aqueles jovens. E a Bíblia diz que duas ursas saíram do bosque e devoraram 42 daqueles jovens. Eliseu era mais ou menos assim. Quando Geazi chegou com aquele jeitinho bonzinho, que gostava de Deus e que queria um socorro de Deus, aí Eliseu aproveitou e disse: vai agora e vai pedir ao Deus de teu pai, vai pedir ao Deus da tua mãe, porque tem aquelas pessoas que querem Deus por conveniência, não querem salvação, não querem Deus como seu Senhor, querem Deus apenas para adquirir os benefícios de Deus. Eu vou um pouquinho mais devagar aqui, para a gente assimilar melhor. Deus conhece quem quer Ele como Senhor, como Salvador, e conhece quem quer Ele por interesse. João, no capítulo 6 e o versículo 24, Jesus fez menção disso. Quando ele multiplicou os pães, a Bíblia Sagrada diz que chegou alguém ali em busca de Jesus, dizendo que foi buscar Jesus. Olha o que Jesus falou para eles: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Tem aquela pessoa que quer Jesus porque quer uma cura, aí vai em busca de Jesus. Jesus cura, mas Ele não quer que você vá em busca dele só para ser curado. Vai alguém em busca de Jesus, às vezes, para ter uma vida melhorada, cômoda financeiramente aqui na terra. Jesus abençoa, mas Ele não quer que você vá em busca dele para ser rico, para ter uma vida cômoda aqui na terra. Jesus conhece o pessoal, foi em busca de Jesus. Jesus, nós viemos aqui em busca de ti. Jesus disse: não, vocês vieram a mim por causa dos pães que eu multipliquei lá e vocês saciaram. Jesus quer que você busque Ele porque o tenha como Senhor da sua vida, como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus, e não por conveniência. Quem busca Jesus por conveniência ou qualquer aperto da vida, abandona Jesus. Mas quem busca Jesus como Senhor da vida, como Salvador, faz como Jó. Jó era o mais rico do Oriente, mas quando acabou o gado, acabou as ovelhas, acabou a riqueza, acabou a fazenda, acabou a família, aí a esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó: o quê? Nós só recebemos dele os bens e não somente também os males. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja
Seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão aqui adorando, mas só Deus sabe como está passando. Mas Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Criador da tua vida. Ele é quem te sustenta. Aí, o que é que eu aprendo mais aqui? Irmão Josafá, o rei Josafá, pelo jeito aqui da leitura, ele está ali calado. Mas Eliseu olha para Josafá, conhece Josafá, aí diz assim: se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem olharia para ti. Interessante. A presença de um servo de Deus pesa. Ainda que nós estamos vivendo um mundo globalizado, que está no maligno, onde há insinuações nas entidades de ensino para ninguém respeitar ninguém, para não haver respeito na família, na sociedade e influenciar até na igreja. Mas na Bíblia, até isso a gente aprende. Se não fosse a presença de Josafá. Sabe que você é respeitado lá na universidade? Sabe que você é respeitado lá na companhia onde você trabalha? Sabe que a sua presença lá onde no seu comércio faz a diferença? E ali a presença de Josafá fez a diferença. Agora, outra coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: Eliseu, profeta do Senhor, Josafá disse assim: há aqui algum profeta de Deus, algum profeta do Senhor, que a gente possa consultar a Deus por ele? Porque Josafá sabia que ali tinha profeta de Acabe, tinha profeta de Jezabel, tinha profeta do próprio Jorão, tinha profeta velho, mas ele diz assim: profeta do Senhor. É aquele profeta que Deus usa a boca dele, ele fala e acontece. Sempre houve pluralidade de profetas por aí em nome de Deus. A gente liga o rádio, é profetar, profecias. Na televisão é. Um dia o telefone tocou, aí eu fui atender, aí a pessoa disse assim: é teleprofecias, quer ouvir a voz de Deus? Eu digo: dispenso. Todo tempo vai haver, está assim. É por isso que quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, os teus ouvidos se afinam para ouvir a voz verdadeira de Deus. Deus fala e Deus cumpre. Deus não é filho do homem para que minta. Tem algum profeta de Deus que a gente possa consultá-lo? O rapaz disse assim: tem Eliseu. Aí quando chega lá na casa de Eliseu, já falei o trato dele com Jorão. Mas depois que ele tratou com Jorão, tratou com Josafá, aí agora, para o campo espiritual, outra coisa que nós aprendemos aqui: Eliseu era um profeta de Deus, mas não era Deus. Ele poderia, nesse momento aqui, já determinar e proferir o que eles deveriam fazer. Mas Deus é tão sábio
que não deu essa autoridade a homem algum. A Bíblia diz que os dons, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 7, ele diz que os dons são de Deus, e ele dá a cada um para aquilo que for útil. Na hora que Eliseu certamente foi ver a resposta para dar, mas cadê aquela unção? Cadê aquela autorização divina? A Eliseu logo preparou o ambiente espiritual. Quando eu digo os dons são de Deus, isso aqui foi Paulo falando sobre os dons espirituais. Mas a gente, quando vai no Velho Testamento, a gente vê que as manifestações dos dons espirituais foram evidentes em todo o Velho Testamento. Em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1 e 2, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo está no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo atuou no Novo Testamento, mas não começou dali. No Velho Testamento ele já é Deus, e a manifestação dele já vinha acontecendo. Aí, rapidamente aqui, Eliseu disse: vamos começar o culto nas nossas palavras. Traga aí um tangedor para louvar. Interessante. Os cavalos lá, a infantaria lá. E agora Deus dando uma lição. Foi Jesus quem disse: sem mim nada. Jesus sabe ensinar, gente. Esqueceram de tudo, e agora Eliseu era quem estava dizendo como eles deveriam fazer. Aí, começaram a louvar a Deus. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui para mencionar. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 10 e o versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Interessante, o louvor aqui é uma arma espiritual. Quando você chega na igreja, que abre a sua harpa para cantar, que os órgãos louvam a Deus, você não vem apenas aquecer as cordas vocais, não. Você vem adorar a Deus, você vem buscar a Deus, você vem invocar a presença de Deus. E o louvor aqui, a gente vê que além de ser um ato da gente adorar a Deus, é uma arma espiritual. É uma forma da gente invocar a Deus, do mesmo jeito que o louvor invoca a Deus, o louvor sacro, sagrado, a música profana invoca o inimigo. Quando estamos meditando na palavra de Deus, é bom a gente ir captando. Invoca o inimigo. Tem lares que às vezes é uma desarmonia tão grande, desarmonia no casamento, desarmonia na família, é um doenceiro terrível. Você que tem em casa aquela pessoa que às vezes coloca aquelas músicas profanas e você deixa para lá, cuidado, vigie. Porque tem cantores profanos que ele já invoca as trevas, invoca o inimigo para ter sucesso como artista, e aquilo dentro da tua casa fica invocando essas coisas. Bana da tua tenda essas coisas, começam a louvar a Deus, e o louvor a Deus ele invoca a presença de Deus para a tua casa.
possível que alguém aqui tenha essa experiência de, quando há uma perturbação dentro de casa, quando há uma perturbação de saúde, você pegar a sua Bíblia, ler, você começar a louvar a Deus e de repente você começar a sentir um alívio. Cheguei na casa de uma pessoa que estava cancerosa e a pessoa disse: olha, quando eu estou aqui em crise parece uma coisa diabólica, mas eu ando a abrir a Bíblia, leio e começo a cantar. Quando eu menos espero, a dor vai embora e eu pego no sono. Lembra de Davi, 1 Samuel 16, em 23, quando Saul estava aperreado, irmão Davi começava a cantar e o espírito mau saía. Deus tem suas armas, a palavra, a oração, o louvor, mas eu estou falando aqui do louvor que aconteceu naquele momento, que não vai dar tempo para a gente falar tudo, mas pelo menos para você saber que aquele cântico que você canta não é para mostrar a sua voz bonita apenas, tem um sentido na sua vida, porque tem gente que tem uma voz rouca, tem gente que é desentoado para cantar, mas aqui Jesus não está querendo saber se você é rouco, se é desentoado, se é afinado. Está falando aqui da arma espiritual, que quando canta, o espírito mau vai embora e o Espírito de Deus começa a descer. Vou terminar, mas o Espírito Santo está aqui, falando com a gente, e a gente aprende a palavra de Deus, mas também é consolado por ela. O Espírito Santo consola a gente. Você que chega na igreja e não abre a sua boca para cantar, é bom saber que você vem aqui, o seu louvor invoca a Deus, se invoca a presença dEle e adora a Ele. E mesmo às vezes você sem saber cantar, quando você abre a sua boca, de repente Deus está falando através do teu louvor. O meu velho pai, antes de morrer, eu cheguei na casa dele algumas vezes e ele estava sozinho numa cadeira, perdeu a visão, estava bem doentinho. E quando ele chegava, ele gostava de começar a conversar e contar as coisas da experiência e orientação. E tem situação na vida da pessoa que a pessoa não vai e vem, nem tem tempo de conversar com ninguém, e nem tem tempo para ouvir ninguém. Mas chega a situação na vida da pessoa que a pessoa fica com sede de alguém para conversar e não aparece, com sede de ouvir alguém. E às vezes quando eu chegava lá, eu disse: bem, seu pai, ô meu filho, você chegou, senta aí. Sentava, ele começava: olha, porque a vida da gente é cheia de experiência boa, agradável, de lágrimas, de sorriso. Eu gostava porque tem conversa que é uma injeção de Deus na nossa alma. Aí ele disse, ultimamente, antes de partir, eu cheguei, ele sentou e disse: um dia, vocês tudo menino, uma prova que eu estava passando, vocês sem comida em casa, eu desempregado, fui acometido de uma enfermidade de fraqueza, uma dor nas costas. Aí fui lá no governo de Barros e só tinha o dinheiro de voltar de ônibus, mas não tomei café pela manhã e nem vocês tomaram. Quando chegou lá na minha vez, o médico abriu minha boca, olhou, examinou meus olhos e disse: seu problema é fraqueza.
O senhor não está se alimentando, não? Ele disse: estou. Eu vou passar um fortificante, mas vou passar aqui uma relação de comida para o senhor comprar e levar para casa. Aí ele disse: ele colocou queijo, colocou leite. Aí saiu dizendo: colocou. Quando eu olhei, disse: Jesus, não posso comprar nenhuma dessa, mas vou para casa. Mas meu filho, quando eu cheguei no mercado São José, me deu uma fome tão grande que eu digo: é melhor eu encher a barriga e ir a pé para casa. Me deu uma tristeza, eu digo: Jesus, meu filho com fome, eu com fome, desempregado. Mas tinha uma pessoa que vendia, naquele tempo chamava gelada. Eu cheguei lá e disse assim: me dê uma gelada, moça. Aí ela foi fazer o suco lá de abacaxi. Mas quando eu baixei a cabeça para chorar no canto, ela ficou demorando, mexendo lá. Deus trabalha de uma forma simples, mas de uma forma real. Tem pessoas que estão lá em cima, graças a Deus você não está precisando agora, mas tem pessoas que estão ouvindo, está pela misericórdia. Aí ele disse: meu filho, quando ela começou a mexer, eu disse: que mulher para demorar? Aí ela começou: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, e mexendo lá, gelado e infalível, para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas em Deus orar, porque bem cedo, Jesus, na hora, Deus desceu, meu filho, Deus falou comigo. A fome passou, a dor passou, e quando eu cheguei na igreja, Deus bradou e usou até ímpio para abençoar. Na hora que o rapaz começou a tocar e cantar, a Bíblia diz: e veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Aí o ambiente mudou e Eliseu disse: assim diz o Senhor. Diz o que, profeta? Cavai valas nesse vale, muitas, que eu vou mandar tanta água, que vocês vão beber água, o gado, os animais vão beber água. E isto ainda é pouco, eu vou dar os inimigos nas mãos de vocês. Interessante. Os cavalos ficaram lá, os soldados lá esperando, e agora os soldados tudo com cavabureque, é enxadeco, é cavador, é picareta, agora tudo lá cavando. Para que isso aí? Foi Deus que mandou cavar. Mas é guerra, eu não sei como é. Eu sei que ele mandou cavar a cova, que mandou cavar o poço, e eu vou cavar. Deus é quem tem a estratégia da vitória. Às vezes a estratégia de Deus é diferente da sua. Quem já viu numa hora daquela mandar cavar buraco, cavar poço, mas Deus não mandou? Eu vou cavar. Talvez você esteja aqui em uma batalha espiritual. Cava poço, confia na palavra de Deus,
Como é que a gente cava poço? É orando, é na palavra, é no jejum. A água vai chegar e vai brotar, vai jorrar. Não dá tempo mais. A água é símbolo do Espírito Santo. Satanás não quer que você cave o poço. Lembra dos servos de Isaac? Mas tiraram os entulhos quando ele menos esperaram, a água borbulhando lá embaixo. Ele disse: Isaac, chegou água viva, vai cavando o poço que a água vai borbulhar. E terminando, quando menos espera, lá vem a água pelo caminho de Edom, sem haver chuva, sem haver vento, mas Deus trabalha como Ele quer trabalhar. Trabalha com a nuvem na mão pequena, trabalha com os ventos, com a chuva borbulhando, e trabalha vindo água pelo caminho de Edom para dar vitória ao seu povo. Que Deus nos ajude a guardar a sua bendita palavra.